Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, abra a palavra comigo lá em em Tiago, capítulo de número 4, versículo 8. Glória a Jesus. Cantamos, louvamos a Deus. Agora é o momento do Pai falar conosco nessa noite. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tema da minha mensagem nessa noite: não se esconda de Deus. Tema da minha mensagem nessa noite, minha não, mensagem do Senhor, melhor dizendo. Vamos ratificar, porque a mensagem não é minha, a palavra não é minha, a palavra é do nosso Deus. Não se esconda de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Quem não achou diz assim: terça-feira estarei aqui às 7h30 para o estudo bíblico. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. E eu estou bem. Estava meio ruimzinho esse domingo aí. Estava com um princípio de labirintite. Estava querendo tudo rodar. Vim para a igreja assim. Mas já estou curado. Aleluia. Estou mexendo aqui a minha cabeça e não vejo mais nada rodar. Jesus é bom. Ele cura. Amém? Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Mas ficamos com a parte A desse versículo, que diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Como eu falei, esse é o nosso versículo chave, mas não vamos se deter somente a esse versículo. Não se esconda de Deus. Sem dúvida, é no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, que estão reservadas as maiores bênçãos para as nossas vidas, para o homem. Repito, sem dúvida, é no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, que estão reservadas as maiores bênçãos para o homem, através de Deus. Mas desde o dia que Adão e Eva pecaram no Éden e tentaram se esconderem de Deus, até hoje, irmãos, as pessoas parecem ter medo de se aproximar de Deus. Desde aquele momento, quando Adão e Eva estavam lá no jardim e eles pecaram, e nós conhecemos a história, porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Esta é a palavra. Eles se esconderam da presença de Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não se esconda de Deus. E a partir do momento então que Adão e Eva, eles erraram, falharam, eles quiseram o quê? Se esconder da presença de Deus. Até então, amada e querida igreja, eles não se escondiam da presença de Deus. Eu acredito, e vou falar aqui nos meus pensamentos agora, a minha opinião, que muito eles deviam se alegrar, os dois, quando chegava aquele momento que a noite ia começando a chegar. Eu acredito que os dois ficavam alegres, felizes, porque eles sabiam que naquele momento Deus chegaria, desceria no jardim do Éden para conversar com eles, para ter uma intimidade
intimidade com eles, para eles terem a companhia de Deus. Eu acredito que todos os dias, quando eles amanheciam o dia, eles acordavam, eles já estavam o quê? Querendo buscar e querer que o dia chegasse ao final. Para quê? Para que Deus viesse até eles e eles pudessem estar junto de Deus. Nada impedia. Não tinha nada que impedia, nenhum obstáculo, nem eles mesmos eram um obstáculo para isso, porque eles desejavam, eles tinham prazer de estar junto com Deus. Mas aconteceu então o quê? Que um determinado tempo houve uma desobediência por parte de Adão e Eva. E naquele momento ali, isso foi mudado. Aquilo que eles tinham de prazer, aquilo que eles sentiam de alegria, de buscar, esperar o fim do dia para estar junto de Deus, eu acredito que a partir daquele momento eu já queria que o dia durasse muito tempo, que a miração da noite não chegasse. E quando foi se aproximando as horas, quando o sol começou a cair, qual foi a atitude desses dois? Se esconderam de Deus. Por que se esconderam de Deus? Por que temeram de Deus? Porque ficaram com medo da reação de Deus. Infelizmente isso, a partir daquele momento, tem durado a amada igreja até os dias de hoje. Muitas pessoas têm medo de Deus, tentam se esconder de Deus, tentam se esconder de Deus. Como eu falei quinta-feira, sabe que Deus é um Deus bom em todos os momentos, mas o medo trouxe, a desobediência trouxe esse medo para as pessoas. Porque sabe que Deus também é um Deus o quê? Justo. E Ele que vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra e Ele não foge da sua palavra nem por um minuto. Isso então passou a ter um receio das pessoas. E muitas têm tentado se esconder da presença de Deus. E como eu sempre falo aqui, eu não falo daqueles que estão no mundo, porque a palavra é para nós. Esses muitos que se escondem são aqueles que estão na presença do Senhor, que conhecem a Deus, que um dia se entregaram a sua vida aos pés de Jesus e disseram: eis-me aqui, tu és o meu Senhor. E são esses que muitos têm se escondido da presença de Deus, com medo de se chegar até Ele. E nós sabemos o que fez com que Adão e Eva tivessem medo e se escondessem, foi o pecado. E ainda hoje o pecado nos faz sentir medo de Deus. O pecado nos faz sentir medo de Deus. O pecado nos leva a essa situação, a esse sentimento de ter medo de Deus. Mas eu acredito, amada igreja, e tenho para mim que nesse momento, quando estamos falhando, quando estamos pecando, é o momento que mais nós temos que se aproximar de Deus, não se esconder, mas se apresentar a Deus. Porque nada adianta, meu irmão, se eu estiver errado, se eu estiver falhando, se eu estiver pecando, eu me esconder na presença de Deus, porque onde eu for me esconder, Deus estará. Pois Ele é onipresente. Onisciente, Ele sabe todas as coisas. O que adianta eu estar errado e querer tentar se esconder de Deus? O que adianta nós queremos se esconder daquele que nós não podemos nos esconder? Ele está em todos os lugares. Mas queridos, Jesus já resolveu esse problema para nós, lá na cruz do Calvário. Conforme Romanos capítulo 8, versículo
1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que ter esta palavra na nossa vida. Romanos 8, capítulo 1. Por mais que muitas das vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas nós temos que ter esta palavra de Romanos capítulo 8, versículo 1 na nossa vida. Pois, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não chega. É neste momento, irmãos, que nós temos que chegar diante de Deus, não se esconder, mas se expor diante do Senhor, buscar a Ele, não tentar nos esconder da presença de Deus. E no texto lido com base diz que se chegarmos a Deus, Ele chegará a nós. Se Adão e Eva naquele momento não tivessem feito o errado, se escondido, mas tivessem ido de encontro com o Senhor chegaria até eles. Mas o que eles tentaram fazer? Se esconder algo que eles fizeram, e Deus não pôde se achegar. E muitas das vezes nós queremos nos esconder de Deus. Aí muitas das vezes nós dizemos: onde está Deus? Deus não pode se achegar até nós se nós estamos nos escondendo dele. Porque a sua palavra diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A palavra está dizendo que nós temos que ir até Deus. Não é Deus vir até nós, é nós buscar esse Deus para as nossas vidas. Mesmo se falhamos, erramos, e como muito nós falamos aqui, nós somos falhos, pecadores, nós vamos errar muitas das vezes, porque a palavra de Deus diz que nós somos todos pecadores e pecamos todos os dias da nossa vida. Então, se nós pecamos todos os dias da nossa vida, nós nunca vamos chegar diante de Deus com essa atitude de querer se esconder. Mas nós temos que fazer o inverso disso. É nesses momentos que mais nós temos que chegar até Deus, porque Ele chegará até nós, porque Ele nos comprou com alto preço, e ainda nós sendo pecadores, Ele nos comprou pelo seu sangue carmesí. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Ainda nós sendo pecadores, Ele nos comprou. Quantos, eu faço uma pergunta aqui, quantos gostariam de ouvir a voz de Deus com seus ouvidos físicos? Nós ouvimos a voz do Senhor através da presença do Espírito Santo. Através do quê? Com o ouvido espiritual. Mas quantos de nós aqui, meu irmão, gostaria de ouvir a voz de Deus com esse teu ouvido aí? Aleluia. Que é carne, que é pó dessa terra. Eu faço uma outra pergunta: quantos gostariam de contemplar a manifestação de Deus fisicamente nesse lugar? Adão e Eva tinham esse privilégio de ouvir com seus próprios ouvidos a voz do Senhor, de ter a presença física do Senhor ali. E quantos de nós gostaríamos de ter essa experiência de ouvir o Senhor com os nossos ouvidos carnais e ver Deus se manifestar fisicamente? E vamos juntos meditar numa passagem nessa noite a respeito disso. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 9 ao versículo 19, o Senhor nos traz uma experiência. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. O texto aqui diz que Deus iria se manifestar a Moisés, mas também queria que o povo escutasse a sua voz. Olha só, irmão, quão tremendo e maravilhoso era isso. Deus não queria apenas que Moisés tivesse a experiência.
Deus não queria apenas que o seu líder, levantado por ele, ouvisse a sua voz, mas Deus queria que todo o seu povo ouvisse a sua voz. Era isso que o Senhor queria. Deus podia apenas só querer falar com o seu líder que ele levantou, mas ele queria compartilhar esse momento. O que Deus queria nisso? Queria voltar lá no princípio, quando Adão e Eva tinham essa experiência. Deus queria trazer o princípio para aquele momento, e Deus quer trazer isso para os dias de hoje. Deus não quer apenas falar com o seu povo através de um pregador, de um pastor, do evangelista. Deus não quer que apenas o povo ouça a voz dele através desses líderes levantados por ele, mas Deus quer que o povo, nos dias de hoje, escute a sua voz em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Versículo 10, versículo 11, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purificai hoje e amanhã, lave eles suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor avista a todos, para descer sobre o monte Sinai, para ouvir a voz de Deus. Eles tinham que fazer 3 coisas, irmãos: santificar, lavar as suas vestes e estar pronto. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que primeiramente nos santificar. Nós temos que o quê? Lavar as nossas vestes, nos purificar. E nós temos que estar prontos para ouvir a voz do Senhor. E eu pergunto nessa noite: você está pronto, meu irmão, minha irmã, para ouvir Deus falando contigo? Não se esconda de Deus. Vamos continuar. E como foi o encontro do povo de Deus? Versículo 14: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Ele disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve o que? Trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte. É muito forte o soar da trombeta. Olha só, irmãos, muito forte o soar da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Assim será a volta do Senhor, no soar da trombeta. Muitos estremecerão. E olha só, irmão, nós temos que estar prontos, porque nós temos que estar santificados, nós temos que estar com as nossas vestes sempre limpas, e nós temos que estar prontos para quê? Para ouvir o som da trombeta de Deus. Aleluia, Jesus. Não podemos nos esconder, porque se ficarmos escondidos, meu irmão, minha irmã, nós não ouviremos o som da trombeta de Deus. O som da trombeta de Deus. E Moisés levou o povo então fora do arraial, ao encontro de Deus. Lembre-se o que o versículo de Tiago eu falei: chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. O que Moisés fez? Trouxe o povo, tirou o povo do arraial e levou. Chegarmos e Deus chegará a vós. Levou para a presença de Deus. É o que nós temos sempre feito, Senhor, meu irmão, aqui nesse lugar. Temos procurado levar a igreja para fora. Para fora o quê? Para fora de si. Para buscar o quê? Chegar a Deus. E Ele chegará a nós. Aleluia, Jesus. E todo o Monte Sinai
estava com uma fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e essa fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha só a presença de Deus. Quando a presença de Deus está, estremece todas as coisas. Aleluia. Aonde Deus está presente, aonde a presença de Deus está, estremece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o soar da trombeta ia o que? Aumentando cada vez mais. Moisés, e cada vez mais o povo ouvindo o soar da trombeta. E cada vez mais o soar ia se aumentando, ia se agravando. O aumento do som da trombeta. E Moisés falava a Deus e lhe respondia no trovão. Então o texto ainda fala que Moisés levando o povo ao encontro de Deus. Glorioso isso, irmãos. Moisés falava de Deus e Deus o que respondia. E o povo ouvia e contemplava tudo aquilo. O povo ouvia a voz de Deus. O povo não ouvia Moisés falando para o povo, mas Deus ouvia Deus falando para Moisés e falando para o seu povo. Glorioso, maravilhoso. Mas algo ficou triste, porque lá no capítulo 20 de Êxodo, capítulo 18 e capítulo 19, olha o que diz a palavra do Senhor. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte com muita fumaça, e o povo vendo isso, retirou-se, pois de longe, saiu da presença do Senhor, se afastou, se retirou, tentou se esconder. Porque eles estavam vendo o que? Trovões, relâmpagos, e isso fez com que o povo ficasse com medo de Deus. E o povo então se afastou, pôs-se de longe, e disseram a Moisés, o povo falou a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco. Olha só, irmãos, para que não morramos. Deus queria falar com o povo, mas o que o povo fez? Se afastou, tentou se esconder da presença de Deus, e chamou o líder Moisés e disse: vem cá Moisés, ó, vai lá, fala tu com Deus, e tu fala para nós, para que nós não morramos. Medo de estar na presença de Deus. E quantos irmãos, quantos nos dias de hoje estão assim, com medo de estar na casa de Deus, na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque tem medo. Não querem mais ouvir Deus falando, querem ouvir o homem falando. E como eu tenho sempre falado aqui, nós temos que ouvir a voz de Deus, porque as minhas palavras, meu irmão, são meras palavras, não edificam, não consolam, não fazem nada. A igreja tem que ouvir Deus falando, mas muitos nos dias de hoje não querem Deus falar, quer que o homem fala. Por quê? Porque muitos estão querendo se esconder de Deus. Tem medo de Deus. O povo de Deus estava assim. Deus querendo falar com eles, para eles terem uma experiência. Irmãos, esse povo teve muita experiência com Deus. E agora Deus queria ter uma experiência muito maior com eles. Deus queria se revelar para o povo. Isso assustou o povo. Quando o povo viu a glória de Deus, ouviu
ouviu a voz de Deus, eles tiveram medo e se puseram de longe. Quantos nos dias de hoje, meus irmãos, tem medo da glória de Deus, tem medo que Deus se manifeste no meio da congregação? E eu faço uma pergunta: por que tem medo? Por que tem medo? Sim. Porque não querem que Deus se manifeste, porque não querem mais ver as maravilhas de Deus, porque apenas querem ver o homem falando e não Deus falando. O povo estava assim, o povo não queria mais ouvir a voz de Deus, queria apenas ouvir a voz do seu líder. Vai tu, Moisés, vai lá, fala tu com Deus, Deus fala contigo e tu traz o que Deus falou para nós. Isso é triste. Deus não queria destruir o povo, aquele povo que Ele mesmo salvou. E isso é triste. Deus não quer destruir ninguém, aquele que Ele salvou. Ele queria apenas o que? Compartilhar sua glória com o povo. É o que o Senhor quer. Porque em João capítulo 7, versículo 22, o próprio Senhor disse assim, ó: eu lhes darei a glória que tu me deste. Jesus falando para Deus: eu darei a glória para eles, Senhor. Pai, a glória que tu me deste, eu darei para eles. E é isso que Deus queria fazer com esse povo, é isso que Deus quer fazer com a sua igreja nos dias de hoje. Ele quer dar a sua glória para nós, para que nós tenhamos essas experiências com Ele. Não vamos se esconder, amada e querida igreja, desse Deus maravilhoso, da sua glória, não, porque a glória do Senhor não vem para destruir, mas ela vem para nos edificar, para nos fortalecer, para nos fazer mais fortes e confiantes em Deus. E muito ao contrário, que nós pensamos que a glória de Deus sendo manifestada é para Deus apontar muitas vezes o nosso erro, o nosso pecado, aquilo que estamos fazendo. Não, Deus não vem para isso e Deus não age dessa forma. Deus vem para que a sua glória nos invada, para que a sua glória nos transforme. Aleluia. Aleluia. É para isso que Deus quer se manifestar, é isso que Deus quer compartilhar para nossas vidas. Mas eles tiveram medo e se puseram de longe. Hoje muitos têm medo de se entregar a Deus, preferem seguir de longe, medo do Senhor. Quantas as vezes nós abrimos os cultos, meu irmão, dizemos para a igreja assim, ó, se entrega na presença de Deus, se libere, esqueça de tudo, se entrega na presença de Deus. Mas muitos não querem se entregar na presença do Senhor, muitos querem se esconder dentro do seu próprio eu, do seu próprio ego, e não querem se liberar, se entregar para Deus, achando que o que vai acontecer se eu me entregar para Deus? Ô irmão, o que vai acontecer contigo? Tu vai pular de alegria na presença desse Deus. Deus vai se manifestar tanto na tua vida, meu irmão, que palavras faltam eu para dizer. Aleluia, Jesus. Aquilo que você vai sentir na presença do Senhor. Glória a Deus. E muitos têm o quê? Se trancado. Muitos não têm se liberado e dizer: Senhor, eu me abro aqui, ó, eu rasgo, eu me aquebranto na tua presença, porque eu quero sentir a tua glória em mim. Por quê, irmãos? Porque hoje muitos se contentam, como eu tenho falado, ao ouvir a voz do pregador, do pastor, do líder. Muitos se contentam a isso, a ouvir a voz do pregador, a ouvir a voz do pastor, a ouvir a voz do líder, e não querem ouvir a voz de Deus falando diretamente. Muitos se contentam com isso. E nós não podemos se contentar apenas com isso, meu irmão, minha irmã. Nós temos que buscar mais de Deus. Como eu falei quinta-feira, porque Deus é uma fonte inesgotável.
Quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais o Senhor vai derramar nas nossas vidas e mais o Senhor vai nos encher. Mas para isso, nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder de Deus, meu irmão, minha irmã. Não se esconda do Senhor, porque Ele não se escondeu de nós. O Senhor pegou a cruz que era minha e tua. O Senhor pegou o meu e o teu pecado. O Senhor pegou a minha e a tua vergonha. E Ele não foi para o Calvário à noite escondido da multidão. Ele foi durante o dia. Passou por uma rua cheio. Ele não se escondeu do nosso pecado, mas Ele levou os nossos pecados consigo lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você não precisássemos nos esconder de Deus. Deus queria que todo o povo desfrutasse da bênção de sua presença. Porque em Êxodo capítulo 19, versículo 6, a parte A diz assim: sereis reino de sacerdotes e nação santa. O Senhor falou para eles: sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. E hoje também o Senhor fala para nós, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós porém sois a geração eleita e o sacerdócio real. Aleluia, Jesus. Mas só seremos geração eleita, sacerdócio real, se não nos escondermos de Deus. Tu quer ser essa geração eleita? Aleluia. Tu quer ser esse sacerdócio real? Então não se esconda de Deus, mas apresente-se a Ele como você está, da forma que você está, meu irmão, minha irmã, independente da tua situação. Se apresente a Deus, se achegue a Deus, e Ele se achegará a você também. Mas o povo se contentou em apenas ouvir a palavra de Deus pela boca de Moisés. Versículo 20, capítulo 20, versículo 19, disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Olha só, irmão, ele estava rejeitando Deus falar: não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui está a revelação, meu irmão, o motivo pelo qual eles não queriam que Deus falasse com eles, para que eles não morressem. E para nós nos aproximar de Deus, nós precisamos estar dispostos a morrer também. Gálatas capítulo 2, versículo 20, coloca lá para nós. Está aí o menino? Oi? Ah, está aqui. Estou olhando para lá. Olha que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, morrer, eu tenho que morrer as minhas soberbas, as minhas vaidades. Por quê? Porque eu já estou crucificado em Cristo. E se eu estou crucificado em Cristo, eu estou morto. Não, volta lá. Deixa o 20. Porque eu não vivo mais, mas quem vive em mim? Cristo. Aleluia. Aleluia. Não quer se esconder de Deus? Morra. Faz o teu eu morrer. A soberba, a vaidade tem que morrer dentro de nós.
Porque se o meu eu não morrer, meus irmãos, eu sempre estarei querendo me esconder de Deus. Porque o meu eu, ele não quer se aproximar de Deus. O meu eu quer viver da maneira que eu estou vivendo, um pouquinho afastado de Deus. Outra coisa, morrer para a carne e seus desejos. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, as suas paixões, os seus desejos. E quando nós crucificamos a nossa carne em Cristo Jesus, nós não nos escondemos de Deus, porque nós queremos mais estar na presença de Deus. A carne é o inimigo. A carne é o primeiro inimigo de Deus. A minha carne é a tua carne. E é esta carne aqui, que nos leva a nos esconder de Deus. Porque essa carne não quer. Porque essa carne não quer sentir a glória do Senhor. Essa carne aqui, ela opta para sentir a glória do mundo. E nós temos que fazer com que essa carne morra. Gálatas 6:14. Morrer para o mundo e seus prazeres. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não adianta o mundo estar crucificado para mim e eu para o mundo, não. E muitos dizem: o mundo está crucificado para mim, mas eu para o mundo não. Só que a palavra de Deus diz que o mundo tem que estar crucificado, tem que estar morto, mas eu também tenho que estar morto no mundo. Eu tenho que estar morto também para o mundo. Não é só o mundo estar morto para mim. Por que isso? Eu volto ao quê? A carne. Porque a carne deseja as coisas desse mundo. E se o mundo estiver morto para mim, mas a minha carne não estiver morta para o mundo, ela vai desejar, ela vai querer as coisas do mundo. E automaticamente, quando eu quero as coisas do mundo, eu estou me escondendo de Deus, me afastando de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, que eu também tenho que estar morto para o mundo, não só o mundo morto para mim, mas eu também tenho que ter essa consciência: eu estou morto para o mundo. E para nós terminarmos, sabe o que acontece quando realmente nós chegamos a Deus sem medo, irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz: mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Torne-se um com Deus e com a sua glória. Aleluia, Jesus. Chegarmos a Deus sem medo, irmãos. Se você se chegar a Deus sem medo, sem restrições, e quando eu falo você, eu estou falando de mim também.
Quando nós nos chegarmos a Deus sem medo, sem restrições, nós seremos com Ele como um e o mesmo Espírito. Era isso que Adão e Eva tinham naquele momento no jardim do Éden. Quando Deus se aproximava, eles eram um. O mesmo Espírito. Pedro também disse que se tornarmos, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, participantes da natureza divina. Já pensou, irmão, nós fazendo parte, sermos parte da natureza divina aqui nessa terra? Grandes coisas nós faremos. Porque os apóstolos faziam. Pedro chegou para aquele homem paralítico na entrada do templo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Pedro era assim, ó, no mesmo Espírito, com o Senhor. A palavra de Deus diz que em Atos o próprio lenço dos apóstolos curava. Por quê? Porque eles eram assim, ó, eles não se escondiam. Eram homens como eu e você, falhos pecadores. Mas eles não se escondiam. Tanto é que o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ali ele tirou o ensinamento da sua vida. E dali nunca mais ele se afastou do Senhor. Ele esteve sempre junto com o Senhor. E era como se o mesmo Espírito estava junto com Pedro. E assim que Deus quer a sua igreja nos dias de hoje, que nós andemos assim em comunhão com o Senhor, com a glória do Senhor, porque a glória do Senhor se manifesta na minha e na tua vida, não só aqui, mas em todos os lugares. Aleluia. Por isso eu digo, meu irmão, não tenha medo de Deus, não se esconda de Deus, não fuja de Deus. Quantos têm tentado fugir de Deus? Quantos irmãos têm tentado fugir de Deus? Não fuja desse Deus. Ele só quer o nosso bem. Tudo fica mais fácil na presença de Deus, meu irmão. Não precisamos ter medo de se achegar a Deus. Não precisamos ter medo. E o diabo sabe muito bem disso. E ele tenta nos acusar, porque esse é o papel dele, de acusador. Tenta colocar em nós o medo da acusação, para nós o quê? Não se achegarmos a Deus. E ele tenta então moldar nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, que Deus é um Deus cruel, que é um Deus que mata. Por isso que o povo estava com medo, porque o povo estava com medo de morrer. E Satanás age assim nos dias de hoje. Através dessa ferramenta do medo, ele tenta moldar um Deus cruel, um Deus que não tem amor, um Deus que mata. Mas o Senhor disse que ele veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Se coloca de pé nesse momento. Eu vou deixar uma pergunta no ar para nós nessa noite e para você que está aí. Quantas as vezes temos nos escondido de Deus? Quantas as vezes temos tentado fugir de Deus? Lembre-se do versículo de início do culto dessa noite. Confia em Deus. Confia em Deus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Pode soltar o hino aí, irmão. Fica à vontade.
Não se esconda de Deus. Se você errou, se você falhou, se você pecou, não se afasta desse Deus, porque esse não é o momento de se afastar de Deus, esse não é o momento de se esconder de Deus, mas esse é o momento para mais você se achegar a Deus. E lembre sempre, meu irmão, minha irmã, Deus é bom em todo o tempo. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Por mais que eu erre, eu falhe, mas o seu amor não muda para comigo e para com você. O mesmo amor Ele vai ter sempre pela minha e pela tua vida todos os dias. Achegai-vos a Ele, e Ele chegará a nós. Querido Deus, amado Pai, ministramos, Senhor, a Tua palavra. Não se esconder de Deus. Por mais, Senhor, que tentamos nos esconder, nunca, Senhor, nos esconderemos de Ti, pois a Tua palavra diz: aonde nós estivermos, as profundezas dos mares, as mais profundas cavernas, lá o Teu Espírito está. Mas, Senhor, muitas das vezes tentamos nos esconder de Ti. Precisamos da Tua presença. Mas nessa noite, Senhor, aprendemos através da Tua palavra, o ensinamento que Tu deu para aquele Teu povo, Pai, Teu povo queria ouvir a Tua voz, mas chegou um momento que eles desistiram disso, porque viram, Senhor, trovões, relâmpagos, acharam que Tu ia destruir com eles. Mas Tu não é um Deus que destrói, mas Tu é um Deus que se aproxima, que aproxima o nosso espírito de Ti, Senhor. Que possamos morrer para o mundo lá fora, que possamos morrer para o nosso eu, para que Tu viva em nós. Precisamos de Ti, ó Deus maravilhoso. Aleluia. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja, Pai. Aleluia. Aqui estamos, Senhor. visita cada coração nesse momento. Aleluia, Jesus. Se há dentro desse coração, Espírito Santo, uma fagulha, Glórias a Ti, Senhor. uma pequena fagulha de medo, Boa-nos, Senhor Jesus. de receio, Pai. Aleluia. limpa, tira, arranca, Espírito Deus Santo, maravilhoso, aqui estamos, Pai. Aleluia. para que a Tua igreja não venha se esconder de Ti, Senhor, Glórias a Ti, ó Deus maravilhoso. mas que para cada vez mais Maravilhoso, aleluia. se achegamos a Ti, Precisamos, sabendo que Tu tens o melhor para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Sim, Deus maravilhoso. Essa é a minha oração nessa noite. Nos fortaleça em Tua Esse é o meu clamor nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Desperta-nos, aviva-nos, Espírito Santo de Deus, Aqui estamos, Pai. para que tenhamos o nosso coração desejoso, aquele mesmo sentimento que Adão e Eva tinham lá no início, que eles tinham esse desejo, essa vontade de estar contigo, Deus. Glória. Que esse mesmo seja o desejo nosso, do nosso coração, que possa haver dentro do nosso coração o desejo de estar sempre na Tua presença, buscar sempre a Tua presença em nome de Jesus, e nunca nos afastarmos de Ti, nunca andarmos longe, mas cada vez mais perto, mais próximo de Ti, do Teu Espírito. Glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vocês podem se assentar. Nós vamos fazer o levantamento de dízimos e oferta. Você que tem sido fiel ao Deus. Por gratidão, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Segura nas tuas mãos agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero colocar, Senhor, cada dizimista da tua casa na tua presença. Cada ofertante, Senhor. Aquele que tem uma oferta de amor, Pai, de gratidão. Que tu venhas acrescentar cada vez mais, Senhor. Que tu venhas abençoar. E aquele que não tem nada, Pai, que oferte coração a Ti nessa noite. Abençoa de uma forma sobrenatural, Pai, o celeiro das nossas casas, a nossa vida financeira, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar os recadinhos, mas primeiramente quero falar a respeito de dízimos e ofertas. A gente tem sido sempre transparente, né? A gente deixa, o pastor todo mês deixa o relatório ali na parede ali, o que entra, o que sai, para você saber o que é feito com o teu dinheiro. A gente tem muito temor nessa questão, né? Como vocês sabem, ali tem aluguel de casa pastoral, mas é o aluguel da sala comercial aqui, né? Graças a Deus a gente tem a nossa casa própria, né? Aleluia. Então, assim, ali você tem toda a liberdade de ir ali olhar para saber onde é que está indo o teu dinheiro. E Deus tem sido muito fiel, Deus tem sustentado essa casa. Né? Desde o primeiro dia que a gente assumiu aqui, a gente tem visto a mão de Deus. Amém? Amém. Eu queria apresentar a visita, nos honra nessa noite a Rose. Quem é a Rose? Rose, você é bem-vinda. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui abençoada. A casa do Pai está de portas abertas sempre para te receber. Tá? Sinta-se abraçada por toda a igreja e principalmente por Deus. A Mirella, da mesma maneira você, tá? Que Deus te abençoe. Que você saia daqui, os teus sonhos, os teus projetos vivo no coração. O Senhor quer que nós sonhamos. O Senhor nos fez para sonhar. Tá bom, minha linda? Que Deus te abençoe. E as portas estão sempre abertas para ti também. E tem o João também. Oi, João. Que Deus abençoe a tua vida, João. Da mesma maneira eu falo para ti. Que tu saia daqui dessa noite com os teus sonhos, os teus projetos vivo no coração. Aleluia, então, que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Aleluia. Temos também... Ô, Davi, pode colocar aquele vídeo? Temos a oração. Enquanto ele coloca ali, eu quero falar que no mês de novembro, a Igreja do Evangelho Quadrangular faz aniversário. Todo ano, né? Faz aniversário. E o pastor vai fazer uma campanha. Os 4 domingos do mês de novembro, em cima das doutrinas cardinais da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem a doutrina de Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus voltará. E cada domingo vai ser sobre esse tema. Um domingo sobre cura, sobre salvação, sobre batismo e sobre Jesus voltará. Amém? Amados, dia 11 de outubro, nós queremos fazer uma festa para as nossas crianças aqui na igreja. Até 13, 14 anos. E nós vamos ter uma tarde bem divertida, tá? Com guloseimas, bolo, liga maluca, cachorro-quente, brincadeiras. Então, assim, eu quero que vocês tragam os filhos de vocês para participar com a gente. Vai ser das 14 horas até umas 5 horas, aqui na igreja mesmo, tá? Para as nossas crianças. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Se você sentir no teu coração de doar alguma coisa, pastora, eu quero doar uma lenha maluca, quero doar um pacote de pipoca. Qualquer coisa que você puder sentir no teu coração
para ajudar, vai ser bem-vindo. Amém? Nós queremos fazer uma tarde especial para as nossas crianças, para eles gastarem umas energias aí correndo, brincando. Amém? Amém. Foi pedido. Outra coisa. Dia 18 de outubro temos o encontro de mulheres na sede. Encontro regional, né? Eu conto com a presença das mulheres. Aquelas que puderem ir, falem comigo. Começa às 17 horas. É bênção, tá, irmãs? Eu já fui várias vezes. Na verdade, todos os anos eu vou. E é bênção, assim, é um momento nosso. Sabe? É um momento assim que Deus fala conosco, que Deus trata feridas. É muito bom. Eu aconselho. E vocês estão vendo que a nossa igreja está bem decorada, né? Bem bonita. Ontem nós tivemos o culto das mulheres aqui na igreja. Eu quero agradecer cada irmã que esteve aqui. Eu sei que tem aquelas que não pôde, porque estavam trabalhando. Mas aquelas que vieram, eu sei que foram abençoadas. Amém? Então eu agradeço a presença de vocês. E quem não bateu a fotinho, né? Tem o nosso cantinho da foto ali. Tem aqui também um cantinho. Vocês fiquem à vontade, a hora que terminar o culto, de vir aqui bater a foto, tá bom? Lá nós temos o nosso cafezinho. Não saia sem tomar um cafezinho, sem conversar, sem comer uma bolachinha. É para todos. Amém? Eu queria chamar aqui a irmã Genária. Vamos orar por umas pessoas. E a irmã Genária vai sair de viagem que dia mesmo? Sexta-feira a irmã Genária vai estar viajando para um lugar longe, a trabalho. Mas mesmo trabalhando, o Senhor, Ele nos privilegia, né? Com a oportunidade de fazer um passeio diferente, conhecer um lugar diferente, de andar de avião. E nós vamos orar para que Deus venha abençoar e guardar a vida da irmã Genária. Estende as tuas mãos aqui para frente, vamos colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero colocar a vida da Genária na Tua presença. Senhor, ela está indo viajar na sexta-feira a trabalho, Pai. Mas que ela venha, Senhor, conhecer, aproveitar, Senhor, essa oportunidade que Tu nos dá. Tu está dando essa oportunidade para ela, Senhor, porque Tu és Pai, e Pai presenteia. Então, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor. Guarda e livra de todo mal, Senhor. De todas as investidas que Satanás tentem contra essa viagem, neste momento caia por terra em nome de Jesus. Que na ida corra tudo bem e na volta também. E que lá, Senhor, ela possa aproveitar e ser testemunho, Senhor, dos milagres que Tu tem feito na vida dela. Em nome de Jesus, abençoa e guarda. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero colocar também na Tua presença a vida do Agenor Eduardo Soares. Ele está se tratando de tuberculose, mas teve um derrame e se encontra na UTI entubado. Senhor, já tiraram a sedação, mas ele não está acordando. Em nome de Jesus, o Deus que cura. Senhor, a Tua palavra diz lá em Isaías 53 que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós colocamos o Agenor na Tua presença. Senhor, a medicina já fez o que ela podia fazer. Mas aonde a medicina não vai, Pai, Tu age. E nós cremos, porque Tu és o Deus que faz milagres. Tu não parou, Pai, com os milagres. Tu ainda faz. Tu responde o clamor da Tua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, em uma só voz, unidos, clamando pela vida do Agenor. Espírito Santo, vai naquele leito lá da UTI e faz a obra que se faz necessária, em nome de Jesus. E faz a Tua vontade, Pai, na vida do Agenor, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, eu quero, irmãos, vamos fazer uma oração pelaquela família que perdeu o pai, é filho, é irmão, é tio de alguém, que Satanás ceifou a vida ontem. Vamos colocar essa família na presença de Deus, porque não é fácil perder uma família, uma pessoa da maneira que foi
que aconteceu ontem. Vamos colocar, né? A gente não conhece, não sabe quem é, mas o Senhor sabe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Pai, a família daquele homem que perdeu a vida ontem. Aquele homem, Senhor, que Satanás ceifou a vida. Eu coloco a família na Tua presença. Espírito Santo, é só Tu que pode consolar neste momento. Eles podem até, Senhor, querer entender o porquê, como, mas Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Tira todos os questionamentos, tira todas as dúvidas, e que nesse momento essa família enlutada venha buscar direção em Ti, Senhor. Que eles não venham questionar, Pai, mas que eles venham buscar em Ti, Pai, o consolo, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, e o Senhor acompanha cada um de nós, dando uma semana abençoada. Amém? Amém. Glória a Deus.